Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, cantando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, cantando a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Foi de improviso, nem sei se eu cantei certinho a letra. Adoro essa música, apropriada para os nossos momentos mais difíceis. Está começando o Papo das 9, sabadão ao vivo, 9h01, horário de Brasília. Direto do meu Cafofo e Laranjeiras, compartilhando com vocês fluidos de paz, de amor, de cura, de equilíbrio. Desejando a vocês um sábado que eu também desejo para mim. Eu sempre desejo para todo mundo, especialmente aqueles que estão em sintonia, vibrando por um mundo melhor e mais justo, e que no período de pandemia nós possamos ter o foco na nossa humanidade, no nosso espírito solidário, na fraternidade, nos irmanando com a dor de quem está em aflição, com a dor de quem está acompanhando a situação difícil nos hospitais, nas unidades de saúde, acompanhando a dor da perda dos entes queridos, subitamente, na progressão do contágio do vírus, nas suas manifestações mais letais e agressivas. Sejamos humanos. Pandemia revela aspectos da nossa intimidade. Então que a gente possa, de alguma forma, atentar para a urgência daquilo que há de mais luminoso, mais decente, mais puro. Apesar das nossas muitas imperfeições e limitações, é isso que o momento pede. É disso que vamos falar um pouquinho hoje, mas quem sou eu para falar antes do Pastorino? Minutos de Sabedoria, página, gente, foi de arrepiar. De vez em quando dá uma arrepiada. Mensagem 200. A morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha a certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado. E mais cedo ou mais tarde, você irá novamente encontrá-lo. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Isso é importante. Não dê à pessoa que partiu, isso sou eu falando porque eu acho importante fazer esse parênteses. Não dê a ele que partiu a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Nossa, quanta informação útil! Estamos aqui assombrados com os números, que eu vou compartilhar daqui a pouco, muito brevemente, de progressão geométrica da pandemia no Brasil, muita dor, momento muito difícil. E Pastorino lembrando o que é algo importante e consolador. A morte não existe. Existe a mudança de estado. Ontem a gente estava falando sobre a transição, a viagem. Lagarta vira borboleta, a gente sai do corpo, a carcaça, quando não nos serve mais, não há por que permanecer nela. E aí, Pastorino diz, não dê a ele ou a ela que partiu, pela razão que for, nas circunstâncias que forem, a decepção de querer fugir da luta. Porque muitas pessoas que perdem seus entes queridos e
ficam tomadas pela dor de uma forma que gera, por vezes, um desequilíbrio, que você ou não vê mais sentido em viver, ou você imagina a fantasia que, ao precipitar a sua morte, ao cometer suicídio, você vai então reencontrar a pessoa que partiu. Não acontece desse jeito. E Pastorino, com uma frase, diz: não dê a quem partiu, pois, a decepção de querer fugir da luta. Quem está vivo está em missão. Se você está aí me assistindo encarnado, porque tem desencarnado que também bisbilhota as nossas conversas aqui, são todos bem-vindos. Mas se você é encarnado, que me acompanha no Papo das 9, tem hora para tudo, hora certa para tudo. E a hora certa de partir não somos nós que decidimos. A hora certa de partir é resultante de um processo complexo que envolve um timing, olha a palavra em inglês, envolve a percepção de que cessou o período, completou-se um ciclo. Aí a gente se desprende e vai. Não somos nós que decidimos isso. Ah, mas eu quero ver quem partiu, eu estou com saudade. Calma, vai chegar o momento. Porque se você precipita o retorno à pátria espiritual, você não vai encontrar seu ente querido. Porque você estará envolvido numa dor e num sofrimento, uma vibração, uma frequência que lhe impedem de ter um trânsito confortável durante um tempo. E esse tempo pode ser indefinido, mas ele sempre dura muito mais do que a gente imagina, porque é um sofrimento indesejável, eu não desejo isso para ninguém. Embora transitório, mas é um tempo importante. Valorizemos a vida e a oportunidade de viver, é um privilégio estar vivo, seja qual for a circunstância. E se a gente está vivo com o privilégio de ter casa, comida e algum recurso sobrando, precisamos tornar essa condição privilegiada uma ferramenta em favor de quem não tem o mínimo, quem não tem o básico, quem não tem o necessário. Muito bem, bibliografia indicada para hoje. E eu já preparando o terreno para a live com a Luísa Mel, que não vai ser na sequência do Papo das 9, tá, gente? Ao contrário do que houve com Ailton Krenak, ao contrário do que houve com Marcos Palmeira, a Luísa Mel me pediu para não fazer às 10, fazer às 11 da manhã. Então, porque ela é uma ativista em defesa dos direitos dos animais, aguerrida, braba ela, mas ela bota o bloco na rua. A questão espiritual dos animais da minha amiga querida, doutora Irvênia Prada. A questão espiritual dos animais. Para quem não conhece, doutora Irvênia Prada é médica veterinária pela Universidade de São Paulo, professora titular da USP, pesquisadora em neuroanatomia, completamente comprometida com todos os debates em favor do bem-estar animal que tem lugar no Brasil. Muitos livros escritos, já foi presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Veterinária da USP e presidente do Conselho Orientador da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. E ela escreve um livro maravilhoso, porque ela é espírita, então ela concilia o conhecimento científico e acadêmico com a visão de doutrina. E ela responde a questões fundamentais sobre uma ética que deve reger a nossa relação com os animais. Primeiro capítulo, ela já traz à tona a questão: os animais têm alma? E a resposta, vou dar um spoiler, tá, Irvênia? Desculpa, vou dar um spoiler do seu livro aqui. Desculpa, spoiler vou dar uma antecipadinha numa informação que está no livro. Sim, os animais têm alma. Os animais são espíritos em evolução. Nós, na tradição, de acordo com a nossa convicção espírita, o princípio espiritual ele vai lenta e progressivamente transitando pelos diferentes reinos da natureza. No reino vegetal nós temos a primeira experiência metabólica. Não é de consciência, não temos a consciência. É o princípio espiritual. Ele é mais elaborado e sofisticado.
antes do vegetal, esqueci do reino mineral. O reino mineral é a experiência da agregação molecular, da existência na matéria. E cada mineral vibra numa frequência. Pedra não é tudo igual, não. E aí nós temos no reino vegetal o afloramento dos recursos metabólicos mais sofisticados, captura dos nutrientes do solo, processamento da água para a hidratação dessa estrutura, capturar a luz do sol, realizar a fotossíntese, troca de gases. A gente tem hoje a memória metabólica no nosso corpo de aspectos que foram desenvolvidos no reino vegetal. No reino animal, surge o instinto e uma estrutura fisiológica mais sofisticada. Instinto de sobrevivência. Não é ainda sentimento. A gente fala assim, bicho não pensa, bicho não sente. O instinto, por vezes, é o rudimento da inteligência. E certos animais, ao que parece, sim, têm os rudimentos de um sentimento, afeição, carinho, afeto, num nível mais elementar, mais puro. Surge o reino nominal onde nós estamos. E aí a doutora Irvênia traz informações muito interessantes sobre, com base nesse conhecimento, o que nós deveríamos estar realizando hoje em termos de mudança em nossa cultura, na forma como nós tratamos os animais, as leis que regem a relação da humanidade com os animais, a alimentação dos animais, ou seja, quem se nutre de proteína animal. Tem várias questões. Recomendo a questão espiritual dos animais, doutora Irvênia Prada. Ganhei dela esse livro há exatamente... O tempo passa, né, Irvênia? Exatamente 10 anos, 27 de abril de 2010. E não é o único livro dela. Então, quem está ligado, quem está em sintonia com a questão dos animais, e gostaria de ver qual seria a visão espírita mais embasada no conhecimento científico da academia, não tenho melhor indicação bibliográfica do que os livros da minha querida amiga, doutora da USP, Irvênia Prada. Muito bem. Sugestão para hoje de doação. Eu queria sugerir apenas uma sugestão. Virou o mês, né? Estamos em maio. A gente está falando muito e sempre é bem-vinda a recomendação de ajudar quem mais precisa, que está naquela situação extremamente aflitiva de não ter casa, não ter comida, de não ter recurso nenhum, não ter nenhuma poupança, não ter nada. Boa parte das pessoas que está na fila aí dos R$600 da agência da Caixa, essas pessoas precisam de ajuda, em primeiro lugar. Agora, já falei tanto de campanhas, projetos, doações em diferentes frentes que alcançam os mais necessitados. Hoje eu vou pegar numa outra direção. Minha sugestão. Existem pessoas próximas de nós, podem ser parentes, podem ser vizinhos, podem ser amigos, pessoas mais próximas, que eventualmente não mostram isso. Elas têm pudor, elas têm, por vezes, vergonha. Mas elas estão em situação extremamente aflitiva. Elas têm casa, elas têm até o que comer, mas estão devendo aluguel, estão ameaçadas de despejo, não tem dinheiro para comprar o remédio da pressão, não tem o dinheiro para comprar o remédio para uma doença neurológica, uma patologia renal, uma patologia hepática. Estão privadas do medicamento de uso contínuo. Então essas pessoas estão à nossa volta. Você não precisa procurá-las longe, elas estão perto. Sugiro que você medite e pense assim, segundo essa descrição que o André fez aqui, será que tem alguém no meu círculo de amizades ou de família que muito provavelmente está passando por um momento extremamente aflitivo, precisando pagar uma dívida que pode determinar problemas sérios, precisando comprar um medicamento de uso contínuo e não sobrou dinheiro? É uma dica.
E você não faz ideia da alegria que você causa quando descobre alguém nessa situação. Essa pessoa se sente objeto de um amor. Ela vai ter por você uma gratidão tão grande, porque o que é o dinheiro? Você acha que o dinheiro que você tem é seu? Porque o meu dinheiro não é meu. O dinheiro que eu tenho me foi confiado por empréstimo, por Deus. No período que eu estou na Terra, ele me servirá. Quando eu partir desse mundo para outro, eu não vou dizer nem dessa para melhor, que é cedo para dizer isso. Quando eu sair da carcaça e for para outro plano, seja ele qual for, o dinheiro não me acompanha. Porque eu não vou conseguir, eu posso ter até apego ao dinheiro, mas eu não vou conseguir levar. O dinheiro fica. Se o dinheiro fica, por que ele é meu e eu não levo? Ele não me pertence, ele me foi confiado por empréstimo. Então façamos bom uso desse pataco, desse arame, dessa bufunfa, do dinheirinho que você tem um pouco a mais, porque, de alguma forma, especialmente em períodos críticos de escassez, o dinheiro que temos a mais, ainda que pouco, é o óbolo da viúva do Evangelho, o pouco que faz a diferença, né? Ou na carta de Paulo aos Coríntios, um pouco de fermento leveda a massa toda. É disso que estamos falando. Pode ser uma boa dica para vocês, porque faz a diferença mesmo. Bom, um breve resumo do noticiário. Breve, porque o Papo das 9 não é um noticiário. Eu não estou numa redação aqui, é o André Trigueiro Mendes, pessoa física, papo reto com vocês, né? Vamos lá. Tivemos números que já alerto vocês, daqui para frente a escadinha vai dar saltinhos. Eu uso o diminutivo para apaziguar os ânimos, mas o assunto é sério. Nós já temos no Brasil 145 mil casos confirmados. O número é bem maior do que esse, naturalmente. Nós registramos ontem à noite quase 10 mil óbitos, mas quando você pega a estatística das secretarias de saúde, que levam um tempo para serem tabuladas pelo Ministério da Saúde, já passamos, oficialmente no Brasil, de 10 mil óbitos. Apenas ontem foram 751 desencarnes. Uma pessoa no Facebook, quando eu comentei isso, ela fez uma conta, que eu não tive o cuidado de checar, mas eu presumo que ela tenha feito a conta dizendo o que são 751 óbitos num dia. Isso equivale a 3 Brumadinhos. A tragédia da Vale, que a gente comentou outro dia aqui, que causou tanta comoção. Num dia de Covid-19 no Brasil, a gente teve 3 Brumadinhos, que correspondem a 3 aviões que fazem as linhas internacionais lotados, ou 15 ônibus lotados de passageiros. A conta que ela fez. Não vou ficar fazendo essas estatísticas, mas a gente não pode banalizar os números. 751 óbitos num único dia. E isso deveria requerer de nós máxima atenção. E um acompanhamento rigoroso da recomendação dos especialistas. Fique em casa. São Paulo e Rio de Janeiro. Governador Dória, governador Witzel adiaram a flexibilização das regras de circulação de pessoas. Acertadamente. Ambos foram orientados por seus técnicos na área da saúde. A pandemia está em expansão, os números estão em progressão geométrica, não é hora de flexibilizar nada. Nós temos hoje um estudo que foi divulgado pelo jornal o Globo, dando conta de que pelo menos 7 estados do Brasil já deveriam estar aplicando o lockdown. Lockdown é a medida mais drástica de contenção na circulação de pessoas, impedir entrada e saída ou do município ou do estado, no caso aí é do estado, o estado fica com um cinturão sanitário, só se permite a saída de pessoas que tenham vinculação com os chamados serviços essenciais, ou seja, mercados, farmácia, pet shop, padaria, posto de combustível. Acabou.
E pessoas que precisam sair de casa para comprar comida ou comprar remédio ou precisam de assistência médica. O resto, não. Isso é lockdown. Dos 7 estados que já deveriam estar aplicando lockdown, apenas 2 o fizeram, que são Pará e, em primeiro lugar, Maranhão. Foi o primeiro que fez por decisão da Justiça. O Pará, o governador entendeu que devia tomar a dianteira. Não decidiram ainda pelo lockdown e, segundo a ciência médica, já era para fazer o lockdown. Os estados do Amazonas, do Ceará, Pernambuco está com quase 100% de leitos esgotados. Pernambuco tem um destaque ruim do ponto de vista do colapso na rede pública. E Rio e São Paulo. Lockdown. Minha tese, minha opinião, sem nenhuma pretensão de estar falando aqui algo irretocável. Governantes hesitam em assumir o lockdown porque isso vai determinar desgaste político. Mas um bom pai não tem medo da reação do filho quando toma uma decisão que contraria o filho. Outro dia falamos aqui, foi o Pastorino que falou da mãe que leva o filho ao dentista, o filho fica em pânico. Mas eu detesto o dentista, aquele aparelhinho no dente, é um terror, mãe. Não acredito que você vai fazer isso comigo, mãe. Não falo mais com você, mãe. Tem filho meio mimado que faz isso. E a mãe resoluta diz, você vai para o dentista e não me faça cena. Chega no dentista, o garoto vai sofrer. Quem é que gosta de maquininha ali? Ou de tomar anestesia? Se bem que nem dói. Eles botam hoje um anestésico ali para botar injeção. Não tem... Vamos quebrar esse mito do dentista ser um carrasco, não é não? E como é bom a gente ter dentista. Quem pode. Como é bom ter saúde odontológica. A mãe leva o filho no dentista porque é o melhor para ele. Os governadores que têm a orientação de fazer lockdown e não o fazem, podem, eu fiz essa pergunta outro dia para um jurista, se confirmar lá na frente que o governador, com dados sobre a necessidade de aplicar o lockdown, não o fez, ele se expõe a algum tipo de ação, responderá a inquérito, o jurista falou, sim, ele fica exposto. Bom, Niterói será a primeira cidade da região sudeste a aplicar o lockdown a partir de segunda-feira. É bom dizer. Muito bem. Em meio a tudo isso, o que disse ontem o presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro. Aspas, que eu vou reproduzir literalmente o que ele disse. Estou cometendo um crime. Vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha. Alguns ministros, alguns servidores mais humildes que estão do meu lado. Bom, eu fiquei absolutamente chocado com essa declaração por várias razões. Em primeiro lugar, já falamos aqui, um presidente da República, ele precisa respeitar a liturgia do cargo, ele é um símbolo, ele é o chefe da nação, ele é pessoa jurídica. Um presidente, quando fala algo, não é quem está por detrás do cargo, é o cargo. O cargo é mais importante do que a pessoa que está atrás do cargo. Significa que ele está no auge da pandemia, com os números crescendo, com aproximadamente 10 mil famílias enlutadas no Brasil, com milhões de brasileiros em sofrimento respeitando a quarentena, com profissionais de saúde exauridos, adoecendo, indo a óbito na linha de frente do combate à pandemia, ele vai fazer uma churrascada. E ele não vai fazer na casa dele, porque ele disse assim, vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa. Não é a casa do Jair Bolsonaro. A casa dele fica aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. É a sede, é a residência oficial do presidente da República. E não será para 30 pessoas apenas, 30 convidados, que segundo ele vão pagar R$70 para o churrasco. Não importa se vai pagar ou não. Não são 30. Todas as pessoas, os serviçais, quem vai ser mobilizado para ajudar na logística do churrasco, motoristas, seguranças, o staff, a equipe, junto, vai ser mobilizado. Bota aí 50, 100 pessoas. No momento de quarentena e de restrição de circulação. Churrasco é celebração. Celebrar o quê, presidente? Peladinha, churrasco.
Em que planeta o senhor está? Eu confesso que eu tive que buscar no dicionário a real interpretação, o sentido da palavra sociopatia. Sociopatia é transtorno de personalidade antissocial. Um sociopata não tem empatia por ninguém. E eu fico receoso de que essa característica de personalidade, esta patologia de ordem mental, essa característica estudada pela psiquiatria, seja aplicável ao presidente quando decide isso, por exemplo. É apenas um exemplo. Enfim, vamos em frente. Patrícia Anne, bom dia, Patrícia. Opa, deixa eu ver se é a primeira pergunta. Desculpa, por ordem aqui de chegada. O Anderson está mandando para mim lá de Campina Grande. Valeu, Anderson. Trabalhando sabadão também, né, filho? A Aurélia Almeida. André, você não acha que o Brasil devia pedir ajuda à OMS? Aurélia, a OMS é apenas um órgão consultivo. A OMS reúne, digamos, o estado da arte e da ciência médica. E ela orienta, sem nenhum poder de comando. Ela não arbitra, ela não determina nada, ela orienta. E quem participa da OMS são os especialistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, que municiam a Organização Mundial da Saúde de informações checadas, balizadas pela metodologia científica para dizer, por exemplo, que a cloroquina, isso é notícia de hoje, o mais importante estudo já feito para avaliar se a cloroquina ou a oxicloroquina funcionam no enfrentamento da pandemia, do novo coronavírus, a resposta foi não. Não. Então, não seguir a ciência tem custo na reputação de certas pessoas que precocemente defendem como se fosse um milagre, um remédio mágico, uma substância que agora o estudo mais sério, lá na frente haverá outro estudo que poderá determinar outra coisa, ok. No momento, não é para usar esse remédio da forma como muitos defendem, sem cuidados. Todo mundo que tiver coronavírus toma cloroquina. Aqui no Brasil acabaram os estoques de cloroquina, gente. Para quem precisa. Quem tem malária, quem tem lúpus. Porque embarcaram na canoa furada do disse-me-disse, do fake news. Dá nisso. Vamos lá. Patrícia Anne. Anne com 2 N's. Bom dia. André, você tem alguma dica para uma professora separar as críticas que são direcionadas a nós? Elas estão vindo de todos os lados, direção, coordenação, pais, mesmo fazendo o nosso melhor, Ribeirão Preto. Olha, Patrícia, eu não entendi na sua pergunta por que essas críticas estão acontecendo. Eu não me sinto à vontade para responder porque você não explicitou qual a razão dessa crítica dirigida a uma professora que está recebendo... Não ficou claro, desculpa. Carla Severo, André, se todos os desencarnes estavam num planejamento espiritual, individual ou coletivo, como ficaria este planejamento caso houvesse mais prudência dos governantes? Bom, vamos lá. A sua pergunta é ótima porque ela explica algo que eu, graças a Deus, quando comentei esse assunto, falei que ele era extremamente complexo. Nós temos, vou responder como espírita, certos princípios importantes. Né? Somos reencarnacionistas, entendemos que existe a lei de causa e efeito, ação e reação, a lei do retorno, mas entendemos que, assim como existe a lei de causa e efeito, existe a providência divina. E ao longo de cada existência nós temos um mix, nós temos uma mistura de destino e livre-arbítrio. Destino é o que está traçado, é o que vai acontecer, está escrito, é a crendice popular. Tem uma sabedoria popular. Tem algo que está no contexto, vai acontecer. Agora, nós temos, ao longo da existência, a oportunidade de realizar escolhas que podem até determinar mudanças naquilo que estava no nosso roteiro pré-estabelecido de vida. Então veja, nós temos uma complexidade no tabuleiro da existência, são muitas pecinhas que vão determinar o que efetivamente vai acontecer e de que jeito, principalmente no que tange ao desencarne.
Percebe? A vida não é uma ciência exata. O nosso querido Ailton Krenak, na live que fizemos essa semana, de forma poética disse, eu perguntei para ele o que as pessoas podem fazer para reduzir a angústia, a ansiedade, a aflição, nesse momento de quarentena, de pandemia. Ele falou, vamos entender o presente como um presente. Façamos do momento presente o nosso presente. Ele, usando palavras muito simples, ele discorreu sobre isso. Quem quiser vai lá no meu canal do YouTube. É linda a resposta que ele dá no sentido de perceber que a gente não deveria ficar tão angustiado com o que ainda não aconteceu. Então, vamos lá. Deu para entender, Carla Severo, o que eu estou tentando explicar aqui criminosamente? Eu acho que eu não consigo, eu não tenho essa competência de resumir em poucas palavras uma doutrina. É algo que demanda estudo, leitura. E todos os espíritas precisam estudar sempre muito para tentar entender melhor essas engrenagens que vão determinar como a vida se resolve. Ela se desenrola no tempo. Raquel, Rio de Janeiro. André, bom dia. Sendo espírita, como podemos influenciar positivamente os que estão à nossa volta nesse momento de calorosas paixões políticas? É uma boa pergunta. Em primeiro lugar, não podemos ser apolíticos. Quer dizer, eu não vou ficar numa bolha. Eu não vou fingir que certas questões não acontecem. Então, o fato de eu ter críticas pontuais a este presidente não significa que eu só tenha críticas a ele. Eu, por exemplo, como jornalista, muita gente injustamente, me permitam dizer, acham que eu só critico esse presidente. Ah, só agora que você está criticando. Antes você não criticou. Eu falei, você poderia ter feito uma pesquisa no Google, dê um Google, antes de me acusar de só prestar atenção nas mazelas do atual governo. Porque no jornalismo é minha função social aplaudir algo que dá certo, reportagens que dão ampla exposição a medidas acertadas de governo e, por outro lado, reportagens cobrando providências, cobrando promessas e denunciando equívocos. Nós espíritas, portanto, para deixar muito claro, na casa espírita não é lugar para debater política. A casa espírita é lugar para a gente aprofundar a doutrina, o entendimento da doutrina. Não é para um palestrante espírita, não é para um dirigente de casa espírita ideologizar o espiritismo. Não existe espiritismo de esquerda, não existe espiritismo de direita. Existe uma doutrina dos espíritos. Isto posto, fora da casa espírita, quem sou eu? Eu sou espírita, sou cidadão, sou contribuinte. Numa democracia, não apenas eu tenho o direito de ter opinião, mas é importante ter opinião sobre as coisas. E é importante cobrar dos governos municipal, estadual, federal, cobrar providências, ações, políticas, que o Estado esteja presente, que esses governantes façam a sua parte. Antes de se lamentar, mas eu não tenho dinheiro, mas isso... Não. Você não escolheu ser presidente, você não escolheu ser governador, você não escolheu ser vereador, vai dizer que não sabia que seria muito difícil. Então, faça o melhor que puder. É o que o brasileiro faz. O brasileiro adoraria estar com a vida resolvida. Não está, tem muitos problemas e limitações. O brasileiro faz o que é possível. Os governantes, quem está em cargos executivos, principalmente, devem fazer o que é possível, sem queixar, porque vocês escolheram isso. Eu não me queixo de ser jornalista em tempos de pandemia. Eu não me queixo, embora lamente, por força da minha atividade profissional, que me coloca na categoria de serviço essencial e me projeta na direção contrária da quarentena. Esse fim de semana eu estou de folga, eu vou ficar em casa. Mas quando eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu me queixo? Eu não. Mesmo lamentando em muito o fato de estar apartado, eu não estou vivendo mais junto da minha mulher, embora a gente esteja descobrindo rotas de aproximação interessantes. Almoçando o fim de semana distante um do outro, passeando de mão dada em torno do prédio dela no playground, de mão lambuzada de álcool gel, com máscara,
A gente se emociona, a gente fica muito comovido, é triste. Mas eu não me queixo. Eu escolhi ser jornalista. Então, casa espírita não é lugar, penso eu, para fazer proselitismo político. Não é lugar. Juliana de Foz do Iguaçu, existe lockdown vertical e horizontal? Não, não conheço. Lockdown é o ápice, é a medida mais drástica, é a medida mais dura de cessação de movimento e de circulação de pessoas. Não conheço a expressão lockdown vertical, lockdown horizontal. Lockdown é cessa movimento. Alguém pode inventar. Existe um neologismo. O prefeito do Rio inventou o lockdown parcial. Aí a gente brincou aqui no Papo das 9 com muito respeito. Lockdown parcial parece meia gravidez. Né? Ah, tem um lockdown parcial. Ué, meia gravidez? Não existe meia gravidez. Ou a mulher engravida ou não engravida. Lockdown é ou o lockdown vale para todos ou não vale para ninguém. Não conheço. Isis Marques, será que 80% da população já foi infectada? Não sei, e para mim não faz menor diferença isso. O que faz diferença é respeitar a quarentena. Por quê? Porque não há leitos suficientes nos hospitais. Se você contrai o vírus ou se você transmite o vírus sendo um portador assintomático, você está agravando a situação da saúde pública, está elevando o número de óbitos, está expondo desnecessariamente o risco. É essa a minha preocupação. Flávio, André, sobre redução ou congelamento do salário dos servidores públicos, você não acha que os políticos deveriam ser os primeiros a darem o exemplo para o combate à prevenção da Covid-19? Sim. Aliás, os políticos, esquece pandemia. Você está coberta de razão. Em período de pandemia, eles deveriam ser os primeiros a cortar pelo menos 50% dos salários e todas as benesses, regalias e privilégios. Agora, não precisa ter pandemia para cortar benesses, regalias e privilégios. É um assinte alguém que escolha a nobre função, não tem ironia, a nobre função de ser político e servir a população, que é isso que é política com P maiúsculo, ele não pode, não estou falando da pandemia não, estou falando em qualquer momento, ter, eu diria, a taxa de gordura de recursos públicos malbaratados para ter o melhor roupa, né? Como é que é o auxílio paletó? Auxílio paletó, todo respeito, auxílio gasolina, bônus para gastar gasolina no carro oficial. Carro oficial, pô. Carro oficial. Acorda, Brasil não tem que ter político com carro oficial, salvo, vamos lá, alguns cargos bem importantes, sobre os quais é preciso, inclusive por razões de segurança, você não permitir a exposição indevida dessas pessoas em público, eu vou entender. Talvez até carro blindado, em alguns casos, talvez. Agora, vereador, deputado estadual, deputado federal, carro oficial. Primeira vez que eu faço um gesto obsceno aqui, no Papo das 9, mas vou fazer de novo, porque é um gesto obsceno que criança, quando faz, o professor ou o pai não reprime, não. Ó, banana! Banana! Então eu concordo com você. Flávia, é o momento certo da gente cortar essa taxa de gordura de recurso público indevida, essa taxa. A gente paga imposto, não é para eles tirarem onda de elite. Cansa isso, né? Século XXI, Brasil, gente. Mudar isso. Vamos mudar isso. Aliás, teve gente que prometeu mudar a velha política e está se associando com o Centrão. Que é um paradoxo absoluto. Com todo respeito a quem votou em Jair Bolsonaro para ele mudar a política, presta atenção nas alianças que estão sendo feitas com o que há de pior na política. Hashtag pronto falei. Vamos lá. Jorge Ramos, André, uma pessoa que tira sua vida tomada por uma forte depressão não teria, e ela coloca entre aspas, direito a um perdão, já que estava fora de si. Eu enfrento essa questão no livro que escrevi com a ajuda da Cláudia, Viver é a Melhor Opção. A prevenção do suicídio no Brasil e no mundo.
Veja sob o seguinte aspecto, Geórgia. Nem todas as pessoas acometidas por uma depressão profunda, a maioria absoluta, a bem da verdade, a maioria absoluta, mais de 95%, segundo algumas estatísticas que eu acessei, não cometem suicídio. Aí você vai dizer, uma pessoa acometida de depressão e se mata não tem aí o direito de fazer isso porque estava fora de si? A questão é, nem todo mundo que está fora de si se mata. Então temos aí, isso é um assunto delicado, igualmente complexo. No livro Viver é a Melhor Opção, se você quiser, a resposta com tempo e com responsabilidade, né? Eu tive cuidado de pesquisar, ouvir psiquiatra, psicólogo, terapeutas, OMS, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, para a gente ter elementos. Eu não vou achar nada, eu vou reproduzir um conhecimento. E na área espírita também. É o livre-arbítrio. O sofrimento, cada caso é um caso. A gente nunca vai generalizar depressão, nem nunca vai generalizar suicídio. Tá? Cada depressivo e cada suicídio ou suicida tem a sua singularidade. Agora, no íntimo de todos nós, por pior que seja a patologia mental associada, por pior que sejam as circunstâncias dolorosas, nós temos, ainda que seja um fragmento de lucidez, temos. Ainda que seja um fragmento da consciência, temos. É uma escolha. É uma escolha. O autoextermínio é uma escolha. Você pode sim dizer, mas os fatores todos que me pressionaram, me atrapalharam. Ok. Mas nem todo mundo, repito, a maioria das pessoas que estão sob pressão, sofrendo diferentes gêneros de estímulos para pensar em abandonar a existência, não se mata. É uma escolha, é preciso resistir. Gerson Simões Monteiro desencarnou há uns 2 ou 3 anos atrás, espírita, palestrante, ex-diretor da Rádio Rio de Janeiro. Ele perdeu 2 filhas para o câncer. E outros familiares. Ele também é acometido de câncer. E ele tinha uma certa mediunidade. Ele escutou certa vez, no auge do sofrimento, com a perda de mais um ente querido pelo câncer, etc. Ele tinha o recurso da audiência, né? Claro, a audiência. Ele conseguia perceber as vozes daqueles que queriam que ele, no auge da dor, se matasse. Ele ouvia. Desiste. Para você acabou, a vida não tem mais sentido. Ele ouvia. E ele relatava isso. E nesses momentos ele se sentia muito mais fragilizado para eventualmente acreditar que talvez valesse a pena suprimir a vida física. E ele relatava, mas sempre em mim havia um diálogo. Nem aqueles filmes, aqueles desenhos do Walt Disney e outro, Hanna-Barbera, tem o diabinho no ombro, o santinho no outro. São as formas metafóricas da gente mostrar a polaridade do universo, né? Alguém puxando você para a sombra, alguém puxando você para a luz. Quem decide? Você. Você decide. A escolha é sua. Evolução é algo pessoal e intransferível. Viviane Almeida, tem alguma explicação espírita para o sofrimento dos animais abandonados? Leia A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada. Sério, ali você vai encontrar a resposta da forma certa, com essa contundência. Rosângela, André, faço alguns poucos trabalhos de caridade e gostaria de fazer mais, incluindo o meio ambiente. Tem alguma sugestão do que fazer? Onde procuro informações? Olha, você vai encontrar informação em qualquer ferramenta de busca na internet. Eu não gostaria aqui, porque eu não quero cometer injustiças. Eu sei que eu vou esquecer alguém. Mas
organizações na área ambiental, organizações na área dos direitos humanos, organização na área da assistência a mulheres numa sociedade machista, organizações que militam em favor dos animais. Você vai encontrar de tudo para todos os gostos. Sugiro que você faça uma pesquisa, porque a pesquisa faz parte da recompensa de encontrar um trabalho que te satisfaça. A sua pesquisa, sabe? Isa Guedes, André, bom dia. O que você tem a dizer sobre sacrificar os animais quando eles estão sofrendo muito? Olha, isso é muito delicado. Eu já adotei 2 cadelas velhinhas da Suípa, que é uma entidade que acolhe animais abandonados aqui do Rio. As 2, que já estavam assim desinteressantes para adoção, acolhemos. Uma delas estava em sofrimento terrível, estava visivelmente castigada, provavelmente por um câncer. Não me lembro qual era a doença dela, os veterinários da Suípa diagnosticaram. Para mim, era o momento do sacrifício. E eu me surpreendi quando os veterinários da Suípa disseram: não é a nossa política o sacrifício, quer dizer, abater o animal quando ele está em sofrimento absoluto. Nós esgotamos todos os cuidados paliativos, nós usamos todos os recursos medicamentosos e anestésicos. É a nossa política. A gente não sacrifica sem que haja, para nós, um motivo absoluto. Eu fiquei surpreso. Eu realmente não consegui compreender, digo isso numa boa. Mas eu reconheço a autoridade da Suípa. A Suípa, os veterinários da Suípa conhecem muito mais do que eu esse assunto. Então, provavelmente, doutora Irvênia Prada terá alguma explicação interessante sobre isso também. Paula Barcelar, André, bom dia. Você sabe o que significa para a doutrina espírita quando sonhamos que estamos encarcerados? Não. Não sei. Sonho é um assunto muito complexo que envolve psicologia, seu psiquismo, as metáforas que o seu inconsciente está mandando para você quando você sonha que está preso. Os psicólogos que nos assistem aqui terão suas interpretações. O inconsciente tem mecanismos muito sofisticados de sinalizar para a gente, conscientemente, alguma informação relevante. Lurdinha Pinho, André, quando será o pico da pandemia? Não sei, ninguém sabe, depende do que fizermos hoje. Quanto mais pessoas zanzando na rua hoje, em qualquer cidade do Brasil, sem respeitar a quarentena, maior a chance de transmissão, mais longe fica o controle da pandemia. Fato. Mercedes Torresani, André, mas todos esses mortos são realmente de Covid-19? Ela se reporta mais de 10 mil óbitos no Brasil até agora. Não apenas são, porque só se declara óbito por Covid-19 quando há testagem, como esse número é muito, mas muito maior. Não tenha dúvida disso. Luiz Esteves, André, bom dia, sou de Queimadas, Bahia. Beijo para o povo de Queimadas. Qual a sua opinião sobre a realização do Enem em dezembro sem os estudantes estarem devidamente preparados? Essa é outra questão delicada. Quantas perguntas boas, complexas, e eu me sinto incompetente para dar respostas definitivas. Evidentemente, há prejuízo na forma como os alunos se preparam, especialmente aqueles que não têm os recursos tecnológicos adequados para acessar informação mínima com os conteúdos pedagógicos, né, os pacotes digitais de informação. Agrava-se a desigualdade. A desigualdade social se revela na desigualdade digital. Então nós temos um problema em relação a como os alunos chegam para o Enem. Penso eu que aqueles que têm mais desenvoltura, mais facilidade de acessar conteúdos pedagógicos pelas plataformas usadas para as aulas à distância, educação à distância, ou se não tem educação à distância, se preparar acessando pela internet conteúdos que vão ser importantes para o melhor desempenho no Enem, não é a regra no Brasil. No Brasil a gente vai ter muito estudante que estará
em desvantagem por essa razão. Se é para adiar Enem ou não, aí a gente entra num debate interminável, porque você interromper calendário é botar um freio de mão na vida das pessoas. É um assunto difícil, viu? Eu não tenho uma opinião firmada, não. Em respeito a você, eu manifestei, sem ter tempo de maturar uma resposta aqui, uma ideia, uma impressão. Mas é uma questão importante que você coloca. Dani Barros, bom dia, André. Poderia comentar sobre a necessidade do lockdown aqui no Rio? Posso. Aqui no Rio, se você perguntar para a doutora Margarete Dalcomo da Fiocruz, se você perguntar para o doutor Roberto Medronho da UFRJ, duas das autoridades top na área da epidemiologia no Rio de Janeiro, se o Rio de Janeiro deve ter lockdown, os dois vão dizer para ontem. E não é ontem, sexta-feira, semanas atrás, já deveria ter o lockdown no Rio de Janeiro. O Baldinho Ferreira. André, como os governos federal, estadual e municipal irão honrar seus compromissos com pagamentos do funcionalismo e demais despesas? Essa é uma questão. O governo federal deve entrar em campo, dar suporte, dar cobertura, haverá uma queda na arrecadação e isso vai se refletir nos compromissos de pagamento do funcionalismo. Isso não é exclusividade do Brasil. Esse freio de arrumação é global. Agora, quem entra em campo para dar suporte é o governo federal. É o posto Ipiranga, Paulo Guedes. Essa pergunta tem que ser endereçada a ele. Tá? Já houve aí, né, a aprovação de um projeto negociado com o governo, isso ainda está tramitando para dar esse socorro. Né? E a gente vai ter que cortar gordura, porque muitos estados e municípios têm muita gordura para queimar. E no funcionalismo. Portanto, antes de pagar o funcionalismo todo, está na hora de passar a tesoura e ver muitos cargos em comissão, não é concursado, não bate ponto, aparece uma vez ou outra. Se você passar o pente fino em servidor público, federal, estadual e municipal, cujo trabalho não faz, com todo respeito, eu vou dizer isso, a menor diferença, porque conhece fulano, foi nomeado por cicrano e está ali com uma renda extra. Com todo respeito, o nome que se dá é parasita. Não trabalha e extrai a sagrada seiva do hospedeiro que somos nós. Então, alto lá. Antes de pagar funcionalismo, todos os governantes que estão vendo o cofre ficar vazio porque a arrecadação caiu, têm o dever de casa de passar o pente fino e dizer, no meu quadro de funcionários, quais aqueles que realmente eu preciso contar para a máquina pública funcionar. Porque se eu não preciso de toda essa gente, e me desculpa, tem executivo, legislativo, judiciário. Todo respeito. A Marta Campos, André, você viu o editorial da revista científica The Lancet? Não só vi, como dei destaque no meu Twitter. Eu coloquei no meu Twitter a manchete do editorial da mais prestigiada. Alguém poderia dizer com precaução, é uma das mais prestigiadas. Para mim é a número 1. The Lancet, britânica. Tem mais de 2 séculos de existência por aí. Publicou no seu editorial a seguinte informação, aspas, o título. So what? Reproduziu o e daí? Do presidente. E o título foi: talvez a maior ameaça às respostas do Brasil à Covid-19 seja seu presidente. E aí faz uma digressão. Por que uma revista científica médica prestigiada como a The Lancet diz isso? Entre outras pérolas, a The Lancet diz, a meu ver, bem embasada. O presidente semeia confusão, desprezando abertamente as sensatas medidas de distanciamento físico e confinamento que estão sendo desenvolvidas por governadores e prefeitos. Você perguntou, eu respondi. Foi isso que disse a mais prestigiada revista científica médica do mundo no editorial. Editorial não é um articulista, é o corpo de editorialistas da revista. Isso tem um peso.
E você que me assiste e eventualmente não concorda, não tem problema nenhum. O que eu estou trazendo a partir da pergunta que foi feita deixa eu dar o nome certo, a Marta Campos, tem repercussão internacional. A imagem do Brasil está achincalhada lá fora por várias razões. E essa manchete, esse editorial do The Lancet, só agrava a percepção de que o Brasil está escolhendo um caminho errático, que nos custará muito caro do ponto de vista da saúde pública. Não é hora para fazer churrasco. Bom, Marília coloca aqui, André, você indica a leitura do seu livro para quem tem depressão? Eu estou vivendo um dilema, eu preciso comentar com vocês. Vocês já viram que eu não coloquei nenhum livro meu aqui para recomendar, porque eu fico... Estou falando muito seriamente, constrangido, porque eu não quero que ninguém diga que o Papo das 9, que já está no ar aí, o quê? 40, 50 dias? 40 dias por aí, né? Eu não faço essa conta, eu acho que estamos já por aí. Se o Anderson souber, me passa aí há quanto tempo a gente está aqui, né, Anderson? Eu, você e a Ariane, fazendo esse trabalho. É voluntário, gratuito e com o cuidado de eu não ficar falando dos livros. Agora, eu cito quando a pergunta é feita e se tem relação com depressão, patologia de ordem mental, suicídio, etc., eu vou citar o livro. E eu conversando um dia desses com o meu querido amigo Ricardo, da editora do livro A Força do Um, a gente teve uma ideia, se vocês tiverem opiniões a respeito, mandem para mim, de fazer uma espécie de curso, A Força do Um, seminário, curso, aberto, obviamente gratuito, pelo amor de Deus. Todos os meus livros tiveram direitos autorais cedidos para organizações voluntárias e filantrópicas. Todos os meus livros. Não tem um centavo que eu tenha amealhado por conta de livro. Nenhum. Por contrato, cedi. Então a Força do Um, por exemplo, vai para o Fraternidade Sem Fronteiras. A Força do Um foi lançado antes da pandemia, gente. Agora, todos os capítulos da Força do Um falam muito sobre esse momento. É impressionante. Então, é possível que a gente se anime, sem prejuízo do Papo das 9, que continua às 9, nesse formato, eventualmente inovando, mas por fora a gente fazer uma reflexão capítulo por capítulo do livro A Força do Um. Pode ser uma boa ideia, o que vocês acham? Vocês me dizem depois, porque a gente está chegando nos finalmente. Então eu quero lembrar que teremos uma live hoje, mas não vai ser agora, depois do Papo das 9, como foram as lives do Ailton Krenak e do Marcos Palmeira. Faremos a live, você vai no banheiro, vai comer alguma coisa, vai relaxar um pouquinho e, se quiser, às 11 da manhã, daqui a 1 hora, estarei aqui de novo, trocando ideias, batendo um papo com uma aguerrida militante em favor dos animais. E eu espero que vocês gostem muito do papo que promete com a Luísa Mel. Luísa Mel é minha convidada, 11 horas ao vivo, aqui mesmo, nesta conta do Instagram, para a gente falar sobre a situação dos bichinhos, animais de estimação, animais silvestres, o que o coronavírus tem a ver com maus tratos contra animais ou uma relação nada ética com o meio ambiente, com a natureza. Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho às 11 da manhã. Desejo a você um sábado de consciência, lucidez, serenidade, que você tenha a disposição renovada para sintonizar com as forças que te protegem, que te inspiram, que te elevam, que te projetam para frente, com força, coragem e fé, que abrem os teus caminhos, que te trazem saúde, que te fazem ter humor, que te fazem ter esperança, que permitem que você tenha sanidade. É isso que eu te desejo. Até a próxima, se Deus quiser. Até daqui a 1 hora, se você quiser conferir o papo com a Luísa Mel. Tudo de bom. Ótimo sábado para você e até amanhã às 9.